Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Estamos felizes, meus amados irmãos. É muito bom estarmos juntos novamente, né? É pela graça de Deus. É um grande privilégio. Nós vamos hoje para a parte 4. Estamos essa semana meditando num tema extraordinário chamado engajamento profético. Nós temos meditado nisto. Hoje é a parte 4. Amém? Vamos falar de uma forma breve, que a unção de Deus possa estar trabalhando em nossos corações. Amém? A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se você puder, acompanhe também. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este, muito mais os que recebem. Veja bem, agora há uma vida abundante, transbordante para os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Vamos falar sobre isso. Amados, então a morte começou a reinar através da desobediência de Adão. É o que nós vemos, irmãos. O homem se tornou desanimado, desencorajado para aquilo que é necessário implantar. Ele se tornou desmotivado, paralisado. É como se ele fosse programado para não se autoajudar, para ficar escravo e ali como que hipnotizado. Há uma nova vida e agora Deus nos chama para essa nova vida e as disposições para essa nova vida precisam ser resgatadas. Desde a queda ele está precisando se revestir do que Deus oferece. Quando o homem ele se apropria, graça transbordante e o dom da justiça. Diz aqui Romanos 5,17, reinarão em vida. Aqui está o efeito. Então o homem está escravizado na esfera da morte. Seus pensamentos estão na esfera da morte, seus sentimentos, desejos, suas atitudes, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Então o homem está limitado, escravizado, enfraquecido, cegado. A Bíblia diz que sem Cristo nós somos pobres, cegos, nus e miseráveis. Então o estado em que a queda deixou a nossa alma é um estado precário. Agora, o Senhor vem para devolver os recursos através do qual nós vamos ganhar esse desempenho que desfaz as obras do diabo. Aqui diz em Romanos 5,17, os que recebem ser servido de Cristo para depois poder servir a Cristo. Ele diz, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A primeira coisa ao ouvir o evangelho genuíno e se arrepender é receber Jesus no coração. Porque o homem nasce morto espiritualmente. E quando ele recebe Jesus, ele é ressuscitado espiritualmente, ele nasce de novo. Ele nasce para Deus, como filho de Deus, e recebe o espírito de vida, ele é vivificado. Então, ao ouvir o evangelho genuíno, o homem se arrepende, porque desde Adão e Eva o homem rejeita a Deus. O homem está escravo dos ídolos e do pecado. Então, quando o homem ouve o evangelho genuíno, ele se arrepende e diz, eu quero receber Jesus no meu coração. Quando recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade em nós, ele coloca em nós um gemido na direção de Deus e coloca em nós sabedoria para buscar aquilo que está disponibilizado, para receber aquilo que é invisível, que ninguém sabe que está disponibilizado, que os olhos não veem, o coração não sente. Então há uma vida transbordante que ela começa de dentro para fora. Esses recursos que diz aqui em Romanos 5,17, o dom da justiça, a abundância da vida, mostra que Deus precisa nos ajudar para nós sairmos da frequência do engano, da fraqueza, da cegueira,
para a frequência da sabedoria, da produtividade, colocando agora em ação esta unção que recebemos. Então, através de receber o dom da justiça, ou seja, o sangue de Jesus, nos declara diante de Deus filhos, herdeiros, perdoados. Então, o sangue de Jesus nos torna filhos, recebemos o DNA de Deus, nascemos na família de Deus. Através do sangue de Jesus, nós temos acesso gratuito à cura, à prosperidade, à santificação, a todas as promessas. Todas as promessas do Antigo e do Novo Testamento têm em Cristo sim o amém. Incondicionalmente, porque Cristo cumpriu. Agora, quando eu e você nos escondemos debaixo do sangue de Jesus, e Marcos 1,15 diz que nós temos acesso a essa nova vida, arrependimento e fé. Quando nós humildemente nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, dizemos, eu preciso do sacrifício de Cristo para me chegar ao Pai. Um advogado, um intermediário, né? Quando eu compreendo que ninguém chega a Deus, João 14,6, se não for em Cristo. Então eu humildemente aceito o conselho de Deus, eu me humilho, vou para debaixo do sangue de Jesus. Dependo do sangue de Jesus para me purificar e para que Deus me aceite e me ouça. Então eu reconheço que preciso da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu não estou em Cristo, Deus não me ouve. Cristo é que nos dá acesso. Aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que através dessa fé eu tenho acesso a toda essa graça, a todas essas promessas. Veja só, eu e você voluntariamente vamos fazer a coisa como ela é. Em Cristo, no Espírito Santo, rumo ao Pai. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que todo dom perfeito, veja, todo dom perfeito, tudo que Deus dá é perfeito e nós precisamos receber e saber que Deus nos dá dons perfeitos. Todo dom perfeito está no Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Então, quando eu me escondo debaixo do sangue de Jesus e dependo do Espírito Santo para abrir os meus olhos, porque sem o Espírito Santo eu não posso ver Deus, como é que eu vou orar com fé? É quando eu percebo a Deus que está comigo, que Ele está me ouvindo, que eu tenho fé. Então, o Espírito Santo entra em nós, Ele abre os nossos olhos e o nosso ouvido e nos dá um coração que crê. Então, é fundamental estar em Cristo e no Espírito, para que eu possa adorar a Deus em espírito e verdade, para que eu possa orar com fé e limpo, perdoado. Então o caminho que Deus preparou para que eu chegue até Ele é Ele mesmo. Ele nos deu as condições para nós nos achegarmos na presença dEle. Agora, uma pessoa que é humilde para reconhecer que as suas obras, boas obras, não lhe dão acesso nem merecimento diante de Deus. Porque as boas obras têm galardão, mas para a salvação nós somos salvos gratuitamente. Deus nos dá o presente da salvação quando nós cremos que precisamos de Jesus para ser salvos, que a obra de Jesus na cruz do Calvário paga para que eu seja salvo, ouvido, curado, abençoado. Então eu recebo de Deus em Cristo, quando eu reconheço que sem Cristo eu não mereço nada de Deus, a não ser o inferno. Quando eu sou humilde para reconhecer que preciso de Cristo para ser salvo e que eu preciso do Espírito Santo, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 que o Espírito Santo vem para abrir os nossos olhos e revelar qual é essa vida que eu recebi gratuitamente. Aquilo que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida é abundante. Essa vida está encoberta por causa da queda. Então o véu da carne não deixa nós percebermos as realidades espirituais, elas são invisíveis, é o maná escondido, é o tesouro escondido. Então essa nova vida, ela é descortinada, né, através do Espírito Santo.
quando o Espírito Santo ele vem habitar em mim e em você, ele começa a mostrar que tudo em mim, na minha condição humana, é imperfeito, inadequado para achar Deus e para ser atendido por Deus. Ou seja, eu preciso de Deus para me achegar a Deus, e eu preciso trabalhar de Deus em mim para conseguir crer, para conseguir achar a Deus e para retirar os empecilhos que estão desde a queda. Então, desde a queda há muitos empecilhos, muitas resistências. É como se o canal tivesse entulhado, onde Deus vai fluir a bênção, lá do celeiro dele para o visível. Então ali Deus vai trabalhar. Provérbios 4:23 diz que cuida bem do teu coração, porque dali estão as fontes da vida. Então, tudo que nós temos não pode ser manufaturado. Terá que ser gerado pelo próprio Deus em nós e através de nós. Tudo precisa ser recebido. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então não tente substituir aquilo que Deus quer gerar em você, né? Não tente substituir o que Deus quer te dar, que é perfeito, por algo de você para Deus na carne. A religião é uma tentativa do homem achar Deus pelas boas obras, e o homem achar que ele pode produzir para Deus aquilo que a Bíblia fala. Então ele lê na Bíblia, e aí ele descobre uma necessidade, e ele vai se esforçar, ele vai tentar produzir aquilo para Deus. Isso é um grande equívoco, porque nada da velha criação, nada da carne presta nessa nova vida. Nessa nova vida, nós teremos que receber tudo de Deus. Tudo, absolutamente tudo, todo dom perfeito. Quando nós descobrimos alguma deficiência em nossa alma, não adianta se culpar, se esforçar, mas sim recorrer à fonte do dom perfeito. Tudo que Deus pede, Ele concede aos humildes. Os soberbos tentarão produzir isto em si mesmos. Mas aquele que for humilde reconhecerá que só pode receber do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. E só pode receber debaixo do sangue de Jesus, ou seja, perdoado e perdoando a todos. E só pode receber com a assistência do Espírito Santo, que é dado aos humildes que reconhecem que só pode receber, não pode produzir. Portanto, tendo recebido o Espírito do Senhor, agora tem um monte de coisa que Ele quer nos dar, que nós podemos cair na tentação de tentar manufaturar e produzir por nós mesmos. Nós podemos passar a vida inteira tentando isto, mas sempre será uma areia movediça e será um dom imperfeito, porque tudo que a carne faz é imperfeito. Pode, porventura, um espinheiro produzir maçãs? Então, assim a carne não pode produzir boas obras. Estas armas espirituais são fornecidas por Deus aos humildes. O humilde, ele medita na palavra e ele descobre uma deficiência na sua alma. Aí ele vai a Deus e recebe o dom perfeito que vai substituir aquela fraqueza. Mesmo que ele enfeite aquela fraqueza, mesmo que ele capriche, não vai ser perfeito. Você sabe que a fé que Deus nos deu é perfeita. O inimigo quer colocar dúvida em relação a essa fé, dizendo: você não tem fé, tua fé é muito fraca. Mas todo dom que Deus nos dá, a fé é um dom. E todo dom que Deus dá é perfeito. Quando Deus fez o mundo, Ele disse que tudo que Ele fez era muito bom. Então Deus não te daria uma fé imperfeita. A fé que Ele te deu, ela é perfeita. O Senhor chama lá em Judas de fé santíssima. Olha só. Então, como eu falei em Romanos 5:2, nós temos acesso a Deus através dessa fé perfeita. Como diz em Romanos 8, nós temos o dom de orar perfeito, que é a oração no Espírito Santo. Quando eu não sei orar, eu oro em mistério, o Espírito Santo ora perfeito. Agora veja, nós vemos na palavra de Deus várias coisas que o homem perdeu e que nós podemos restituir para poder ser realmente um canal profético. Então Deus opera em nós, aí Ele opera através de nós. Então o engajamento profético não é só você ter um desempenho de Cristo, mas você ter o caráter e as armas, se revestir no Espírito primeiro. Sujeitáveis, pois, a Deus e
Resistir o diabo. Então é muito importante compreender que as coisas de Deus são muito bem ordenadas. A Bíblia fala em Atos, capítulo 5, versículo 31. E também em Atos 11, 14, se você quiser anotar. Atos 5, 31 e Atos 11, 14. Deus fala do que, irmãos? Do dom do arrependimento. Você sabe, Judas tentou se arrepender, não conseguiu. O que foi que aconteceu com Judas? Ele teve remorso. O máximo que a carne pode ter é culpa, condenação, remorso. Então, se eu ouvir uma palavra e eu tentar me arrepender, eu vou ter um arrependimento imperfeito. Lembre-se que quando Esaú traiu a Deus, que ele procurou com lágrimas e não achou arrependimento. Então aqui está falando do dom do arrependimento. Ao invés de eu meditar na palavra e tentar me arrepender, o que eu digo? Senhor, me conduz a um arrependimento perfeito. Todo dom perfeito vem sendo do Pai das Luzes. Por exemplo, em Gálatas 2:20, na versão original, Gálatas 2:20, diz que a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho. A fé do Filho não é a minha fé humana no Filho. Não. Ele não está falando eu tentando crer em Deus. Gálatas 2:20 está falando a fé de Jesus em mim. É um presente. Não é a minha fé nele, é a fé dele operando em mim. Isso é um dom perfeito. Muito maior do que qualquer tentativa humana. Quando eu vejo que posso resgatar o dom do arrependimento. Há muita gente tentando parecer-se humilde ao invés de receber. Tentando e se esforçando para se arrepender e largar. Mas nunca vai conseguir largar com alegria, porque o dom do arrependimento só pode ser recebido. Não pode ser produzido para Deus pela carne. Abraão não pode produzir um filho para Deus sozinho. Ele precisa do milagre do próprio Deus. Ele precisa ser servido por Deus. Aqui o que nós vemos é que o engajamento profético mostra que o dom do arrependimento, o arrependimento perfeito, ele é recebido pelos humildes. Eu não vou ficar tentando me arrepender diante de Deus. Eu não vou tentar se esforçar. Eu vou dizer, Deus, me conduz a um arrependimento perfeito. É melhor pedir e receber do que tentar fabricar. A religião, ela tenta impressionar a Deus. Mas o cristianismo verdadeiro é os que recebem. Eu recebo. Lá em Tiago 4:2 diz, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem para a sua carne. Dom do arrependimento. Quando você ouviu algum pastor pregando para você que Deus tem para você o dom do arrependimento perfeito. Ele diz, arrependa-se. Como? Não sei, eu também não consigo, estou tentando. Tudo que a Bíblia pede, o Espírito fornece. Nessa nova vida, não entramos com nada que é humano. Tudo que nós vemos de precariedade na alma é recebida do próprio Deus. O próprio Deus fornece aquilo que precisamos e perdemos na queda. Todo dom perfeito vem descendo do Pai das Luzes, onde não há sombra nem variação, Tiago 17. Anotou aí? Você tem uma fé perfeita pela presença do Espírito. E agora você está buscando o quê? O arrependimento perfeito. Agora vamos falar de uma coisa tremenda. Em Provérbios 23:26 diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Quantas pessoas que dão a sua lista de pedidos, ai Senhor, abençoa, preciso daquele dinheiro, ai Senhor, me cura, ai Senhor, transforma aquele meu parente e tal. Mas está orando com o coração ansioso, magoado, nos ídolos. Ele entrega os seus pedidos, mas não entrega o seu coração. E se o Senhor tiver o nosso coração, Ele vai tirar toda dúvida, impureza, pecado, todo lixo, e vai colocar a fé, e aí Ele pode responder. Então tem pessoas que eles dão o seu pedido de oração, mas não dão o seu coração. Aqui diz em Provérbios 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Agora veja, uma entrega, ela pode ser frágil, limitada, de má vontade. Como nós poderemos ter uma entrega perfeita? Ao invés de tentar me entregar, me esforçar para me entregar, e a minha entrega vai ser sempre altos e baixos,
com reservas, por que não pedir para Deus o dom de uma entrega perfeita? Ele tem isso para você. No Salmo 119, 36, o salmista diz: Senhor, inclina o meu coração para ti, para a tua palavra, não para o pecado e para a avareza. O que ele está pedindo? Senhor, gera o milagre no meu coração, que eu consiga me entregar, me interessar. Porque não adianta ler a Bíblia. O Salmo 1 diz que é aquele que tem alegria na lei do Senhor. Deus ama o quê? Faz com alegria. Então você pode ler a Bíblia religiosamente, pode orar religiosamente, pode ir no culto religiosamente, isso não tem proveito. Mas quando você recebe esse dom da entrega perfeita, você vai fazer isso com alegria. Porque a alegria que o Senhor te dá é perfeita. É um fruto do Espírito. Todo dom perfeito. Veja, peça para o Senhor: Senhor, me ajude a alcançar um nível de entrega perfeita. Então eu falei nível de fé perfeita, nível de arrependimento perfeito, nível de entrega perfeita. Agora vamos falar níveis de motivação perfeita. Vamos ver aqui, em 1 Crônicas, capítulo 29, Davi diz que só Deus pode nos manter motivados para as coisas certas. Sabe quando você não está motivado para ler a Bíblia e você se força a isso? Ou quando você vai no culto de má vontade? Ou quando você ora assim meio, parece religioso? Por quê? Porque essa motivação foi perdida na queda. Conseguir orar e ter prazer na oração, na meditação, ter prazer na lei do Senhor, é algo que foi perdido. Não adianta fingir ou esforçar-se. Isso só pode ser recebido do próprio Deus. Olha o que diz aqui 1 Crônicas 29, 18. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva, mantém. Olha lá, conserva, mantém. Olha só, mantém isso para sempre no intento dos nossos pensamentos do coração do teu povo. Encaminha o nosso coração a ti. Sabe o que ele está falando? Senhor, me mantém motivado, me dá uma motivação perfeita. Por que aquela sarça ardia e não se consumia? Porque aquele fogo foi colocado por Deus. E tudo que Deus faz dura para sempre. É constante, não tem altos e baixos. Não é imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito e dura para sempre. Portanto, ao invés de tentar se esganar, diga: Senhor, produz em mim uma motivação perfeita, uma entrega perfeita, um arrependimento perfeito, uma fé perfeita, uma adoração em espírito e verdade perfeita. Tudo só pode ser recebido. Os humildes reconhecerão isto. Enquanto os soberbos estão tentando produzir na carne, os humildes estão recebendo, pedindo e recebendo, pedindo e recebendo. Por isso eles são realmente restaurados. Quando eu chego no fim, no meu limite, eu digo: eu não consigo. Por que a lei foi dada? Para que o homem descobrisse que não conseguia, precisava de um salvador. Tem muita gente até hoje tentando ser salvo através da guarda da lei. Tem até igrejas assim. Mas por que a lei foi dada? Para que o homem descobrisse que não consegue e que precisava de um salvador. O fim da lei é Cristo. Agora, por que tem certas coisas na Bíblia que mostram que eu estou errado? Para me humilhar? Não. Para me tentar mudar? Não. Para que eu peça e receba. Porque Deus fornece tudo aquilo que nós perdemos na queda. E só Deus pode dar. Só Deus pode dar o que é perfeito. Todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde nós somos liberação. Outra coisa. Quantas pessoas, irmãos, que leem a Bíblia entendem o contrário do que a Bíblia diz? Por quê? Porque o homem ele tem uma percepção limitada desde a queda. A maneira como nós percebemos, às vezes não chega o que Deus está querendo falar. Deus está falando. Aí Deus fala por sonho, pregação, profecia, pela Bíblia, e nós não entendemos. E nós tentamos entender, nós nos esforçamos. Eu quero entender, eu preciso entender. Ô irmão, fala para mim o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Ô minha irmã, o que quer dizer isso, eu não estou entendendo. Por que você vai se esganar para entender, sendo que existe o dom da interpretação perfeita? Olha o que diz aqui o Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos. Olha lá o que o salmista diz. Desvenda os meus olhos. Tire as vendas dos meus olhos. Lembra quando Adão e Eva pecaram que seus olhos foram fechados? Satanás disse que seus olhos serão abertos. Mentira. Os olhos foram fechados e a mente do homem foi programada para ver segundo a ótica do inimigo.
Só Deus pode abrir os nossos olhos. Olha o que diz aqui. Olha o colírio do Espírito, o colírio da fé. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Só Deus pode fazer isto. Quantas pessoas que leem a Bíblia com a sua mente carnal e geram seitas, heresias. Porque eles entendem com a mente carnal de Adão. Eles entendem, mas eles não receberam revelação. Porque revelação é para os humildes. Salmo 25, 14, que os segredos de Deus é para os seus amigos íntimos. Portanto, ao invés de tentar entender, seja humilde para dizer: Senhor, me dá o dom de interpretar corretamente a sua palavra. Porque a Bíblia não é alcançada por investigação intelectual. A Bíblia, ela é revelada aos humildes. Então tem gente tentando entender a Bíblia, e tem gente que é humilde, que está recebendo a revelação do próprio Deus. Somente aquele que escreveu tem a interpretação correta. Só ele pode revelar o que ele disse. A carne não consegue entender. A carne é limitada. Aqui, então, existem níveis de motivação perfeita, níveis de percepção correta da palavra. Veja o que diz aqui o Salmo 119, versículo 25. Outro presente de Deus para mim e para você. Na nova aliança, tudo é graça, tudo é presente de graça. Tudo nós recebemos do alto. Nada é produzido de nós para Deus. Tudo é Deus nos dando. Nós lemos, descobrimos que estamos falhando, nos humilhamos e o Senhor produz aquilo para nós. Olha só. Salmo 119, 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Senhor, eu não quero apenas receber conceito. Eu quero ser transformado segundo eu leio. Em 2 Coríntios 3,18 diz que quando eu contemplo a glória de Deus, eu me transformo naquilo que vejo. Eu sou transladado de um nível de glória para outro nível de glória. Aqui o que ele está dizendo é: Senhor, me ajude a me tornar o que eu estou lendo. Me ajude, não é eu vou tentar, vou me esforçar, vou mudar, vou tentar mudar. Não, me muda. Vivificação perfeita. Alimentar-se da graça, ser nutrido com graça, ser cheio da graça e ser vivificado. Tremendo, né? Olha só, irmãos, em Efésios capítulo 6, para nós orarmos aqui, estamos quase concluindo. Você sabe quando Davi pecou, ele escreveu o Salmo 51 quando ele se arrependeu? Ele tinha pecado, um adultério, e também ele tinha matado Urias, o esposo de Batseba. E aí ele foi confrontado por Natã, ele se arrependeu e escreveu o Salmo 51. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele disse: Senhor, me dá um coração voluntário, ou seja, me dá este ânimo de ser cristão de novo. Sabe, eu tinha uma alegria em louvar, em orar, e tudo isso perdi quando eu caí. Aí ele diz no Salmo 51, torna-me da alegria da minha salvação. Tem gente que fica, eu tenho que... e se esforça e se esgana, ao invés de ser humilde e dizer: Senhor, gere em mim a alegria perfeita. A Bíblia diz em Romanos 14, 17 que o reino de Deus é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Deus tem esses presentes para nós. A paz perfeita, como um rio, a alegria perfeita e o amor perfeito. Não é que você vai ter que suportar aquela pessoa porque você é evangélico, vai ter que perdoar ela, vai ter que tentar suportar ela. Não, o amor de Deus tudo perdoa, tudo. Esse amor é um presente de Deus. Diga: Deus, eu recebo o teu amor perfeito e amo essa pessoa com o teu amor, porque com a minha condição humana eu não consigo amar nem perdoar essa pessoa. Eu me revisto agora do teu amor perfeito. Todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Portanto, isto é algo a ser resgatado, restituído, assim como a respiração, assim como o batido do nosso coração. Quando nós lemos a tradução brasileira, diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Mas no original, ele está na voz passiva contínua no grego. Sabe o que significa? Permitam-se ser enchidos continuamente pelo Espírito. Então esses presentes de Deus é como a inspiração. Você precisa de paz? Revista-se. Você precisa de alegria? Revista-se. Você precisa de sabedoria? Então não tente produzir isso. Você está desanimado para ler a Bíblia? Eu sou evangélico, eu tenho que ler a Bíblia. Eu já não li a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Não faça isso. Não faça isso. Não é de você para Deus. Primeiro você recebe ânimo.
sabedoria. Aí você vai junto com o Espírito meditar na palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Há muita gente tentando orar mais, tentando perdoar para agradar a Deus, tentando ofertar com alegria. Não, meus irmãos, essas disposições foram perdidas na queda. O homem não pode, a nossa justiça é como trapo de imundícia. O homem não pode mudar-se a si mesmo para agradar a Deus. Ele só pode ser mudado pelo próprio Deus de presente. Ele só pode se humilhar e receber. Aqui em Efésios capítulo 6, diz 3 vezes: tomai toda a armadura para que possais. Então, irmão, revestir-se é assim. Você já está vestido com as vestes de salvação, brancas. Agora, o revestir-se é aquilo que você vai colocar para cima da salvação. Além da salvação, existem armas espirituais. Essas armas espirituais são fundamentais, o revestir-se. Aqui diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Onde é que eu me fortaleço? Na minha boa vontade? Vai, Carlos, vamos lá. Vai para a igreja. Você tem que ler a Bíblia. Vamos lá. Não! Fortalecei-vos no Senhor. Ele é a fonte. Senhor, estou desmotivado. Pai, hoje eu estou com raiva daquela pessoa. Estou com ódio. Pai, estou com preguiça. Estou preocupado. Meu Deus, isso é pecado. Me perdoa. Cobre com o teu sangue. Começou bem. Começou debaixo do sangue. Senhor, me ajuda pelo teu Espírito Santo agora. Gera um fruto, Pai. Gera em mim esse fruto para que eu possa vencer. Dependência. O justo, ele é libertado pela dependência. Adão e Eva escolheram a árvore de dependência. A fé é depender, é esperar. Você viu a parte anterior? Se você não viu, tá aqui no Drive e também na minha página. A parte 3. Ó. Engajamento profético, parte 3. Eu falo esperai inteiramente na graça. Ouça novamente a parte 3, tá? Aqui diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Efésios 6:11. O que ele está dizendo? Se eu e você não nos revestirmos, não ficaremos firmes diante do diabo. Vamos apanhar do diabo. Ele vai colocar enfermidade, ele vai colocar dívida, ele vai colocar depressão, ele vai colocar pensamentos horríveis, ele vai destruir nossa família, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aqui está dizendo, você está numa luta contra o diabo. Não é contra o corpo e sangue de pessoas, é contra demônios. E se você não se revestir, ele diz, você não poderá. Não poderá. Com aquilo que é humano, eu não consigo vencer. Não foi algo humano de Davi que derrubou Golias. Não foi algo humano de Josué que derrubou os murais de Jericó. Não foi algo humano de Moisés que abriu o Mar Vermelho. Havia um elemento ali. A participação, a confirmação de Deus. O mover de Deus. Aqui diz, no versículo 11, revesti-vos para que possais. Continuando a leitura, no versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, contra príncipe das trevas dos séculos, contra ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele vai dizer no 13 a mesma coisa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa assistir. Ele fala novamente a mesma coisa. Se Deus fala a mesma coisa 3 vezes no mesmo capítulo, é porque é algo que nós temos que atentar. Revestir-se de toda a armadura. Depois ouça novamente essa mensagem. Anote quantas coisas você precisa revestir. Anote. Meu Deus do céu. Quantos presentes diários o Senhor tem para nós? O pão diário. O pão de cada dia não é só o pão na mesa, não. O pão espiritual é essas provisões espirituais da graça. Aí ele diz, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, aqui é o versículo 14, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Ele diz então no 14, estáis, pois, firmes, aí ele diz no 16, para que possais apagar. Então ele está falando sobre um revestir-se, um tomar, um receber, um pedir e um aplicar. Aqui está. Não pode fluir de nós aquilo que primeiro nós não recebemos. Deus opera em nós, depois através de nós. Quando Davi foi para a guerra, ele foi com alguns soldados e alguns ficaram cuidando da bagagem, esperando eles. E quando eles voltaram, os que foram para a guerra e venceram com muito despojo, ouro, prosperidade, disseram, não é justo. Não é justo dividir com esses que ficaram aqui,
O mesmo que nós que fomos lá ralar e lutar e guerrear. Davi falou, vocês estão sendo injustos. Vai ser dividido igualzinho. Os que ficaram cuidando da bagagem vão receber a mesma coisa dos que foram para a guerra. Sabe o que significa, irmão? Você que tem orado por nós que pregamos a palavra vai ter o mesmo galardão diante do Senhor. Você que compartilha esses áudios, esses vídeos e faz chegar até pessoas que são seus amigos que eu não conheço, terá o mesmo galardão. Você que tem cooperado financeiramente na sua igreja vai receber o mesmo galardão do teu pastor que prega no púlpito. Porque tudo coopera para que a igreja possa alcançar. Jesus disse, esse evangelho será pregado em toda a terra e depois virá o fim. Então aquele que ajuda na secretaria da igreja, aquele que ajuda a limpar o chão do banheiro da igreja, aquele que convida alguém para assistir um culto, um visitante, aquele que compartilha um áudio, aquele que trabalha e ajuda financeiramente a obra de Deus para que ela possa existir, porque se todo mundo ficasse tempo integral, quem é que ajudaria financeiramente para pagar o aluguel, a luz e a ajuda dos pastores? Não teria como. Então, enquanto um desce lá no poço, alguém segura a corda. Lá está a ovelhinha caída no fundo do poço. O pastor fala, eu vou descer lá. Aí alguém fala assim, eu seguro a corda. Então, os que seguram a corda têm o mesmo galardão do pastor que desceu lá pegar a ovelhinha caída no fundo. Então, tudo que você faz no reino de Deus, tem um copo de água fria, tem galardão. Nada fica... Aqui na terra existe muita ingratidão. Você faz, as pessoas não dizem nem muito obrigado, né? Mas diante de Deus tudo está escrito, irmãos. E tudo terá recompensa. Tudo bem que você fez. Cada intercessão, cada perdão, você sofreu calado. Para o irmão não desviar, você perdeu dinheiro. Para o irmão ficar no culto, você não brigou com ele. Tudo que você fez para ajudar aquele irmão a ficar na igreja, que você fez para ajudar aquele irmão, tem galardão. Então, ele disse, os que levaram realmente a sério e foram lá na guerra, receberá o mesmo daqueles que ficaram cuidando da bagagem. Quem sabe você não prega o evangelho, não está fazendo lives como eu, mas você pode compartilhar, você pode interceder por mim, você pode ajudar não só a mim, mas a outros pastores financeiramente para nós alcançarmos toda a terra. Isso requer muito recurso financeiro para que nós possamos alcançar e enviar missionários. Do teu jeito, com o teu dom, você ajuda e juntos nós podemos fazer uma coisa maravilhosa que é a obra de Deus pela graça. Quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã e profetizo, meu Pai, que estamos juntos no mesmo propósito. O que nos une é o propósito. Quando temos o mesmo propósito, não há limites, Pai. Onde há unidade, ali o Senhor derrama a bênção. Pai querido, estamos neste propósito de pregar o evangelho genuíno em toda a terra. É isso que nos une, Pai. É por causa disso essas lives. Não é para outra coisa, senão para a tua glória. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, se estiverem enfermos ou endividados, problemas nos lares, na família, onde estiver o mal. Pai, se houver brecha, perdoa, cobre com o teu sangue e abençoa agora essa vida. Abençoa aqueles que ainda vão participar dessas lives ou desses áudios, que vão ouvir esses áudios no Drive. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra. Obrigado por esses momentos maravilhosos. Em nome de Jesus, amém, amém. Um abraço, queridos. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom estarmos juntos. Que Deus te recompense por estar dia a dia juntos aqui. Você orando por mim, eu por você. Juntos somos invencíveis. O cordão de 3 dobras não se parte facilmente. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.